Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria estarmos juntos mais uma terça-feira. Hoje, terça-feira, dia 25 de julho de 2023, chegando ao final do mês de julho. O ano vai passando rápido e nós vamos nos apresentando para aqueles que porventura ainda não nos conheçam. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, Centro Espírita aqui da cidade de Olambra, cidade das Flores. E, amigos, todas as terças-feiras, às 20 horas, nós temos o nosso estudo do Evangelho. Buscamos a compreensão do Evangelho à luz da doutrina espírita. E nós convidamos vocês a participarem também conosco deste momento espiritual. Nós vamos cumprimentando os amigos que vão chegando, os amigos encarnados, desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, mas não podemos deixar também de cumprimentar aqueles amigos que irão nos assistir depois, pelos nossos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram. Lembrando que às terças-feiras nós temos o nosso estudo do Evangelho como uma preparação também para a reunião de vibração, que é uma reunião de tratamento. A reunião de vibração e irradiação é toda terça-feira após o estudo do Evangelho, mas a reunião de vibração não é ao vivo. O que é ao vivo é o estudo do Evangelho. A reunião de vibração, que é uma reunião de tratamento, ela é feita à distância. Então, nós, na terça-feira, estudamos o Evangelho, buscando compreender a essência da mensagem cristã, preparamos os trabalhadores da nossa casa e aqueles que serão assistidos através da reunião de vibração. Boa noite, Arnaldo, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Vera Lúcia Soares, que bom. Os amigos devagarinho vão chegando e nós vamos preparando o nosso ambiente espiritual. Nós vamos pegar aqui, como sempre, um livro de mensagens. Como está sempre aqui pertinho, nós aproveitamos esse livro de mensagens para que a gente possa fazer a nossa reflexão. Eu abri aqui no livro Vinha de Luz, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, e abri aqui na mensagem 157. 157. A mensagem 157, ela tem o título O Remédio Salutar. O Remédio Salutar. É uma passagem do apóstolo Tiago, capítulo 5, versículos 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Vejam o exemplo que Tiago, o apóstolo, nos deixa. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Tiago, capítulo 5, versículos 16. Emmanuel comenta essa passagem do Evangelho dizendo que a doença sempre constitui fantasma temível no campo humano, qual se a carne fosse tocada de maldição. Entretanto, podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. Vejam, amigos, o que Emmanuel, o benfeitor, nos esclarece. O número de enfermidades essencialmente orgânicas, sem interferências psíquicas, é diminuto. A maioria das moléstias procede da alma,
das profundezas do ser, não nos reportando a imensa caudal de provas expiatórias que invade inúmeras existências em suas expressões fisiológicas, referimos-nos tão somente às moléstias que surgem de inesperado, com raízes no coração. Não sei por quê, a garganta está coçando um pouquinho, vou tomar um pouquinho de água para ver se melhora. Aproveitando, cumprimentando também a nossa querida Tassimara Sírio. Seja muito bem-vinda, Tassimara. Então, Emmanuel diz: quantas enfermidades, pomposamente batizadas pela ciência médica, não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio. Qualquer desarmonia interior atacará naturalmente o organismo em sua zona vulnerável. Experimentar-lhe-á os efeitos no fígado, outro nos rins e ainda outro no próprio sangue. Ele apenas está dando exemplos, porque, logicamente, que, de acordo com a desarmonia interior, se a zona mais frágil for outra, ali será comprometido. Em tese, todas as manifestações mórbidas se reduzem a desequilíbrio. Desequilíbrio esse cuja causa repousa no mundo mental. O grande apóstolo do cristianismo nascente foi médico sábio quando aconselhou a aproximação recíproca e assistência mútua como remédios salutares. O ofensor, que revela as próprias culpas ante o ofendido, lança fora detritos psíquicos, aliviando o plano interno. Quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem no círculo da intercessão espiritual. E, embora não se verifique o registro imediato em nossa consciência comum, há conversações silenciosas pelo sem fio do pensamento. Voltando um pouquinho para que a gente grave o que Emmanuel diz. A necessidade de nos assistirmos uns aos outros, abrirmos os nossos corações, não termos vergonha de admitir as nossas falhas. Com isso, nós vamos lançando fora detritos psíquicos, aliviando um plano interno. E mais, Emmanuel diz: quando oramos uns pelos outros, nossas mentes se unem no círculo da intercessão espiritual. A cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário. E quem deseja melhoras, vamos refletir nesse último parágrafo do que Emmanuel nos orienta. A cura jamais chegará sem o reajustamento íntimo necessário. E quem deseja melhoras positivas na senda de elevação, aplique o conselho de Tiago. Nele, possuímos remédio salutar, para que saremos na qualidade de enfermos, encarnados ou desencarnados. A mensagem 157 do livro Vinha de Luz, o remédio salutar. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Tiago, capítulo 5, versículos 16. Amigos, vamos orar com gratidão
pela possibilidade de estarmos aqui nesse momento, reunidos em nome do Cristo, rogando a cada emissário que em seu nome nos auxilia, para que estejam junto conosco, nos inspirando, nos fortalecendo. E nós damos início a mais essa noite, pedindo, Senhor, esteja sempre presente em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Graças a Deus. Que bom, que bom, que bom estamos aqui. Nossa querida Eudócia, Sueli Reis, Eudócia Reis, Erli Gonçalves, todos esses amigos, amigas tão queridas, tão especiais. Nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho da noite de hoje, dando continuidade ao capítulo 13. Hoje é o capítulo 13, item 13, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Boa noite, Tânia Maria, seja muito bem-vinda. Então, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Ensino do Mestre Jesus. E hoje, dentro do Evangelho, eu até gosto sempre de relembrar, porque nem todos que vão nos assistir conhecem como que foi organizado o Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec selecionou passagens da Bíblia, principalmente do Novo Testamento, comentou essas passagens e os espíritos benfeitores também trouxeram as suas instruções. Então, hoje, nós estamos dando continuidade às instruções dos espíritos. E o espírito benfeitor que nos traz a mensagem de hoje é Cárita, que foi martirizada em Roma. E essa mensagem ela foi dada em Lyon, em 1861. O subtítulo do capítulo 13, o item 13, vem falando sobre a beneficência, porque está falando sobre não saiba o que a vossa mão esquerda, ou melhor, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, falando sobre a beneficência. O que é a beneficência? É a prática de fazer o bem, a virtude de fazer o bem. E a Cáritas, ela vai se apresentando aqui nessa mensagem, dizendo: chamo-me caridade, sigo o caminho principal que conduz a Deus. Ontem nós, na nossa preleção de segunda-feira, quem não esteve conosco, está lá na playlist do nosso canal do YouTube, na playlist de palestras. Ontem o tema foi o caminho para Deus. O caminho para Deus. Vejam. E Cárita inicia sua mensagem dizendo: chamo-me caridade, sigo o caminho principal que conduz a Deus. Acompanhai-me, pois. Conheço a meta a que deveis todos visar. E aí ela vai dizendo: dei esta manhã o meu giro habitual, e com o coração amargurado venho dizer-vos. Então ela, espírito, porque nós sabemos que nós estamos rodeados de espíritos. Paulo já dizia que estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. E Cáritas, ela, no seu giro habitual, como espírito, ela observa e ela vem nos dizer: vem dizer-vos, ó meus amigos, que de misérias, que de lágrimas, quanto tendes de fazer para secá-las todas. Em vão, procurei consolar algumas pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem. Vejam, nós muitas das vezes estamos, às vezes, aflitos, angustiados, indecisos, e os benfeitores amigos vêm e nos inspiram, sopram nos nossos ouvidos
uma mensagem de consolo, de orientação. E é isso que Cáritas estava fazendo. Ela chegava perto daquelas almas sofridas, aquelas mães pobres, e ela soprava, dizia-lhes ao ouvido: coragem, há corações bons, ela colocava para aquelas pessoas. Existem corações bons que velam por vós, não sereis abandonadas. Paciência, ela passando, fé, esperança, coragem. Prossegue. Deus lá está. Sois dele amadas. Sois suas eleitas. Então, ela, como espírito, ela podia o quê? Transmitir essa energia de amor, de fraternidade, de carinho, de bom ânimo e inspirar outras pessoas, porque ela não iria, como espírito, trazer algo material, um alimento, uma roupa, um agasalho para aquelas pessoas. Ela poderia o quê? Inspirar, passar o bom ânimo, mas também envolver a outros. E é isso que ela procura trazer nessa mensagem. Elas pareciam ouvir-me e voltavam para o meu lado, os olhos arregalados de espanto. Eu lhes lia no semblante que seus corpos, tiranos do espírito, tinham fome, e que, se é certo que minhas palavras lhes serenavam um pouco os corações, não lhes reconfortavam os estômagos. Porque a pessoa está com fome, uma fome física. Ela vai receber aquele alimento espiritual, mas ela precisa também do alimento material. Repetia-lhes: coragem, coragem. Então, uma pobre mãe, muito moça, que amamentava uma criancinha, tomou-a nos braços e estendeu no espaço vazio, como a pedir-me que protegesse aquele entezinho, que só encontrava num seio estéril insuficiente alimentação. Aquela mãe, jovem, passando privações, mas ela percebe a presença de Cáritas. Ela recebe aquela vibração que o Espírito a envolvia. Ela estende para o alto o seu bebezinho, rogando que do alto viesse o amparo, que viesse a proteção, porque ela não tinha alimentação suficiente. Como que uma pessoa vai conseguir oferecer um leite materno se ela está desnutrida, se ela está sem alimento? E aquela mãe, com muita fé, com muita esperança, estende o bebezinho, rogando proteção para o seu filho. Como todas as mães em geral são assim, abrem mão das suas próprias necessidades para auxiliar o seu filho. Quantas mães que, ao não ter muito alimento, ela deixa que os filhos se alimentem e ela diz: não, eu não estou com fome. Por dentro ela está quase desfalecendo, mas prioriza os seus filhos. E a benfeitora, que quer nos inspirar, porque, vejam, nós estamos num planeta ainda de muitas dores, de muitos sofrimentos, de muitas carências materiais, muitas misérias. A mensagem, como nós dissemos, essa mensagem ela foi dada em Lyon, em 1861, na terra aonde Allan Kardec nasceu, onde Hippolyte Léon Denisard Rivaio nasceu. 1861.
mas é uma mensagem que ela continua atualíssima, porque nós ainda presenciamos, infelizmente, em vários lugares do nosso planeta, não é somente no nosso Brasil, mas eu acho que acredito que em todas as regiões do planeta existem carências materiais, existe desemprego, fome, falta de habitação, pessoas nas ruas sem ter aonde morar, carente de um agasalho. No frio, às vezes, morrem de frio, porque não tem um local para se abrigar e o agasalho que tem é insuficiente. Morrem de fome, fome, porque não tem alimentação suficiente. Nós constatamos diariamente no Brasil bebezinhos, crianças ainda em tenra idade, são internadas completamente desnutridas, enquanto outras, às vezes, desperdiçam tanto, colocam alimento na mesa, se desfazem daqueles alimentos e pessoas vão buscar esses restos para poder sobreviver. Então, vejam, Cáritas, falando em 1861, na França, mas nós ainda, nesse planeta conturbado, ainda passamos por isso. E ela diz, alhures em outro lugar, porque ela estava fazendo a sua visita matinal, percorrendo as localidades, vendo as dificuldades e procurando, como espírito, inspirar, fortalecer, dar o bom ânimo. E ela diz, alhures, em outro lugar. Vi, meus amigos, pobres velhos sem trabalho e, em consequência, sem abrigo, presas de todos os sofrimentos da penúria e envergonhados de sua miséria, sem ousarem, eles, que nunca mendigaram, implorar a piedade dos transeuntes. Porque, em termos de Brasil, nós tivemos a escravidão até quase o final do século XIX. Tínhamos escravos. As leis trabalhistas, elas foram criadas em meados do século XX. Então, Cáritas está falando, 1861, aqueles pobres velhos sem trabalho. Nós ainda vivenciamos isso. Quantas pessoas que, ao chegar à velhice, elas estão numa situação muito precária, necessitam do amparo da sociedade. Pessoas que, às vezes, durante toda a sua vida, trabalhavam em serviços que não eram oficiais, agora me foge até o termo como a pessoa se utiliza desse tipo de serviço, mas sem ter uma carteira assinada, sem ter nenhuma garantia trabalhista, ao enfermar ou ao morrer, fica os familiares passando muitas privações, e é isso que ela coloca. Ela presenciando ali aquelas pessoas, aqueles homens velhos sem trabalho, sem casa, passando penúria, envergonhados, porque quem é que vai se sentir tranquilo, de cabeça erguida, ao chegar à velhice, precisando esmolar? Então, ela coloca quanta dor naquilo tudo que ela presenciava. E ela prossegue, ela vai prosseguindo, dizendo que com o coração túmido, com o coração dilatado de compaixão, o coração dela expandido de compaixão, ela diz, com o coração túmido de compaixão,
Eu que nada tenho, me fiz mendiga para eles e vou, por toda parte, estimular a beneficência e inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos. Vejam, às vezes a gente acredita que nós tivemos uma inspiração. Leda engana. O benfeitor está ali, nos intuindo, nos inspirando. Prossegue. Por isso é que aqui venho, meus amigos, e vos digo: há por aí desgraçados, em cujas choupanas falta o pão. Os fogões se acham sem lume, se acham sem fogo. Temos que lembrar que, naquela época, não existia ainda fogões elétricos, fogões a gás, provavelmente. Se utilizava muito era o quê? Era a lenha, mas mesmo a lenha a pessoa precisava ter condições para poder adquirir. Então, ela chegava em muitas casas, em muitas choupanas, em muitas residências precárias, que não tinha nenhum alimento e nem tinha o fogo para poder cozinhar algo que tivesse. Nos leitos não tinham cobertas. Então, aquelas pessoas passavam fome e passavam frio. Não vos digo o que deveis fazer. Vejam, o livre-arbítrio. Todos nós temos o livre-arbítrio. Deus não nos impõe nada. Os benfeitores não nos impõem nada. É o que ela fala. Não vos digo o que deveis fazer. Deixa aos vossos bons corações a iniciativa. Se eu vos ditasse o proceder, nenhum mérito vos traria a vossa boa ação. Digo-vos apenas, sou a caridade, e vos estendo as mãos pelos vossos irmãos que sofrem. Ora, se ela disser, faça dessa maneira, nós não vamos ter mérito. Ela nos inspira. Pratique o bem, faça a beneficência, pratique a caridade. E cada um de nós, dentro das nossas possibilidades, do nosso conhecimento, da nossa competência, nós vamos auxiliar. Mas se peço, diz ela, também dou, e dou muito. Convido-vos para um grande banquete e forneço a árvore onde todos vos saciareis. Vede, quanto é bela, como está carregada de flores e de frutos, falando de uma forma simbólica. Ide, colhei e apanhai todos os frutos dessa magnificente árvore que se chama a beneficência. No lugar dos ramos que lhe tirardes, vejam, ela diz, praticou a beneficência, essa grande árvore. No lugar dos ramos que lhe tirardes, atarei todas as boas ações que praticardes e levarei a árvore a Deus, que a carregará de novo, porquanto a beneficência é inexaurível, é inesgotável, abundante. Então, de uma forma muito bonita, simbólica, ela vem nos mostrando quanto mais realizarmos as boas ações, melhor será para nós, mais nos aproximaremos do Pai. Como nós falamos ontem na nossa preleção, o caminho para Deus. O caminho que ela coloca, um desses caminhos, é fazer o bem, é praticar o bem, e com isso nós vamos nos aproximando do Pai. E ela vai encerrando a sua fala, os seus ensinamentos, dizendo: acompanhai-me, pois, meus amigos,
a fim de que eu vos conte entre os que se arrolam sob a minha bandeira. Então, é o convite que ela faz. Ela faz esse convite, Cáritas, esse convite, em 1861. Mas ainda é um convite atual, pela situação que nós nos encontramos no nosso planeta Terra. E ela diz: venham fazer parte dessa equipe, acompanhai-me, a fim de que eu vos contem entre os que se arrolam sob a minha bandeira. A bandeira da paz, do amor, da caridade, da beneficência. Nada temais. Eu vos conduzirei pelo caminho da salvação. Nada temais. Eu vos conduzirei pelo caminho da salvação. Temos que ver aqui a palavra salvação, não dessa forma como muitas das vezes ela é interpretada. Eu serei salvo, eu vou para o paraíso. Não, não é isso. Ela vai nos auxiliar para que nós possamos vencer as nossas próprias limitações, os nossos próprios conflitos, porque quando nós praticamos o bem, a sensação que nós recebemos, a paz, a felicidade de fazermos algo de bom pelo outro, isso nos alimenta, isso nos fortalece, nos auxilia para que a gente esqueça um pouco os nossos próprios problemas, porque todos nós os temos. Os nossos próprios desafios, todos nós os temos. Mas se nós estamos fazendo bem, com desejo realmente de aliviar o sofrimento alheio, sem esperar nada em troca, ela diz: não temais, eu vos conduzirei pelo caminho da salvação, porque sou a caridade. A mensagem dada por Cárita, martirizada em Roma. A mensagem foi dada em Leão, 1861. Então, amigos, nós vamos encerrando o nosso estudo da noite de hoje, cumprimentando a nossa querida Dani Reis. Seja muito bem-vinda, Dani, todos esses amigos, amigas tão queridas, tão especiais, a nossa querida Rita de Cássia Soares Machado, a Flávia Svensson, a Marta Verso Rosa, a Liete Petrolongo, Geraldo Magela. Que bom. Amigos, amigas, nós vamos encerrando, faltam 2 minutinhos para a reunião de vibração e irradiação, que é uma reunião de tratamento, mesmo aqueles que vão assistir depois o nosso estudo da noite de hoje. Abram seus corações com muita fé, com muita confiança. Boa noite, Eline Beck, seja muito bem-vinda. Lembrando, amigos, a nossa reunião de vibração, que é uma reunião de tratamento, toda terça-feira, de 8h30 às 9h30 da noite, não é ao vivo, é à distância. Quem desejar encaminhar algum nome, encaminhe para o novo número do WhatsApp do nosso Centro Espírita. Quem desejar uma orientação, um atendimento fraterno, então anotem aí o número do nosso WhatsApp, que nós já estamos encerrando a nossa noite aqui. O DDD é o 19, DDD 19, e o celular 99-456-4473. 19-99-456-4473. A doce paz de Jesus no lar, no coração de cada um de vocês. Muita paz e até domingo no Evangelho no Lar.